Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Pois é, nós estamos aí começando essa outra semana do nosso mês, hoje dia 20 de setembro, e começamos bem. Tenho certeza, você aí com saúde, com paz, lutando na vida, e vamos enfrentar aí esses dias que estão pela frente diante de nós. Agora eu vou conversar com você sobre a primeira leitura da missa. Nós começamos hoje a ler um livro do Antigo Testamento chamado Livro de Esdras. Esse livro de Esdras é muito parecido com o livro de Neemias e também com Zacarias e o Ageu, que são dois profetas menores, não é? São 4 livros que você deve ler juntos para entender o que aconteceu naquela época, porque é um livro de história. E o que nós temos aqui? Estamos começando, né? Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, o Ciro derrotou os babilônios, onde o pessoal estava exilado. Então, o que aconteceu? No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence a seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele, que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, aonde quer que se residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos, para o templo de Deus que está em Jerusalém. Veja, o que aconteceu? Jeremias tinha falado para o pessoal, vocês estão indo para o exílio, vocês vão ficar 70 anos lá. Daí houve, depois desse período, o rei Ciro venceu o rei da Babilônia, então ficou o rei de toda aquela região lá. E ele então faz o seguinte, manda o povo voltar para casa. Então, quem quisesse voltasse para casa. E ele queria que fosse reconstruído o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído pelo rei Nabucodonosor, quando invadiu a Jerusalém. Então, veja a proclamação que ele fez, o decreto, e aí então o pessoal começa a voltar. E aí então diz o seguinte, então se levantaram os chefes da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus, para edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos, eles trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as ofertas espontâneas. Quer dizer, para obedecer o rei, então. Mas não voltou todo mundo, não. Voltou primeiro não foi muita gente que voltou na primeira leva, vamos dizer, dos repatriados. Muitos preferiram ficar por lá onde estavam, já estavam com a vida mansa, como diz, não é? E não queriam se arriscar a voltar e enfrentar o desconhecido. Mas muitos voltaram. E aí vai o livro de Esdras contar para nós como é que foram aqueles anos, como é que eles se estabeleceram, como é que edificaram o templo, tudo isso. É um livro muito interessante, porque é um livro de histórias, e então quando é uma história é mais fácil de entender. Agora, a gente vê uma coisa muito interessante aqui, né? Vê o seguinte, os caminhos de Deus. Aquele povo se afastou de Deus. Aí veio de não ouvir o que Jeremias tinha falado, que não era para guerrear contra a Babilônia. Guerrearam, saíram mal, perderam tudo. Foram levados para o exílio, mas Deus foi atrás. Então, Deus faz aquele rei ser um instrumento para que o povo volte para casa. Deus é assim. Deus vai escrevendo a história. Na sua vida, pode perceber isso. Agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar,
atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.